A Polícia Federal concluiu que as joias sauditas confiscadas pela Receita Federal valem entre 4 e 5 milhões de reais. Os kits foram dados à comitiva brasileira em outubro de 2021. As investigações da Polícia Federal apuram a tentativa do ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, tentar reaver as joias. Leandro Magalhães é quem está com a gente com as informações ao vivo, direto de Brasília. Oi, Leandro, boa tarde. Oi, Carol, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Carol, os peritos do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal terminaram a análise após 1 mês e meio de perícia. E o valor das joias confiscadas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos em 2021 vale de 4 a 5 milhões de reais e não 16 milhões de reais como a Receita Federal havia avaliado inicialmente. Durante a análise, um perito da PF viajou até a Suíça para visitar a sede da empresa que fabricou algumas peças. Os peritos relataram ao produtor da CNN, Eli Jonas Maia, que chegaram a conversar diretamente com os responsáveis pela confecção das joias. O trabalho incluiu ainda a análise individual de pedras de diamante em um colar que continha quase 2.000 peças. Em depoimento à Polícia Federal, no mês de abril, sobre o caso das joias, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que teria tomado conhecimento dos presentes 1 ano após o recebimento por parte do Ministério de Minas e Energia. Além disso, Jair Bolsonaro disse que acionou o ajudante de ordens dele na época, o tenente-coronel Mauro Cid, para ter mais informações sobre o caso. E essa teria sido a única ordem, segundo ele, sobre o assunto. Jair Bolsonaro nega qualquer irregularidade sobre o caso. Eu volto ao estúdio. Carol? Obrigada, Leandro. Até já. Vamos falar com outro Leandro, o Rezende, a Juliana Lopes. O Leandro, que chama a atenção, né? Mauro Cid, o nome dele aparecendo, ele que prestou depoimento sobre o caso das joias, que agora a perícia da Polícia Federal fala que são avaliadas em até 5 milhões de reais. Ou seja, Mauro Cid não ficou em silêncio. O quanto que o depoimento de Mauro Cid pesa contra Bolsonaro? Nesse caso das joias, né, ele está fazendo ali uma postura de isentar de responsabilidade o ex-presidente da República, né? Nesse sentido, é importante a gente lembrar um pouquinho do que está em jogo nesse caso das joias. Houve um esforço generalizado do governo brasileiro, a partir de reportagens do jornal Estado de São Paulo, que a gente teve acesso a esse esforço todo, a gente confirmou muita coisa aqui também aqui na CNN, mas houve um esforço no final de 2022 do governo brasileiro para tentar incorporar essas joias que entraram ilegalmente no Brasil ao patrimônio pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Joias avaliadas em 5 milhões de reais. Não é qualquer coisa, um pacote, enfim, bastante robusto, para usar aqui um adjetivo mínimo, né? Enfim, daí se explica um pouco desse esforço do governo, capitaneado, sobretudo, pelo tenente-coronel Mauro Cid, que é uma figura central nesse episódio, né? Ele acionou militares da ajudança de ordens ali para pressionar a Receita Federal a liberar esse conjunto de joias aí, que tem brincos, um anel, que tem um colar, tudo isso avaliado em 5 milhões de reais, é o que concluiu essa perícia da Polícia Federal. Bom, isso, enfim, o Mauro Cid é uma figura que é inescapável, né, nessa questão das joias, mas ele se torna ainda mais importante para as outras apurações em curso, quando no celular dele é encontrada uma minuta de teor golpista, mais um documento de teor golpista, uma pessoa super próxima ao ex-presidente Bolsonaro, e a trama toda da fraude nos cartões de vacinação que levou o Mauro Cid à prisão, onde ele já está há mais de 1 mês. É uma figura que gozava de proximidade extrema com o Jair Bolsonaro, que agora presa, né, está aí respondendo ainda a tanta coisa ainda por esclarecer, sobretudo sobre essa reta final do governo do ex-presidente. Diana, quando a gente observa as várias tramas que envolvem o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid é um personagem central? Sim, Carol, a gente que acompanhou aqui e fez a cobertura do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro já observava
a presença constante de Mauro Cid sempre ao lado do presidente em todos os eventos, nas situações mais particulares de Bolsonaro, e agora ele envolvido nessa trama que pode ter uma ligação com o presidente da República e o ex-presidente da República, mesmo que essa ligação não esteja, importante a gente ressaltar, estabelecida nesse momento. Bom, eu chamo a atenção para 2 pontos em relação a Mauro Cid, né? Quando veio à tona essa informação de que foi encontrado no celular dele mais documentos que dizem respeito a uma possível articulação de um golpe de Estado, né, pelos resultados das eleições, a defesa de Mauro Cid não se pronunciou no primeiro momento, mas hoje a nossa analista Basília Rodrigues conseguiu conversar com o advogado que encabeça a defesa de Mauro Cid, que afirmou que vai ter acesso, então, a toda essa documentação. A gente lembra, muitos dados ainda estão sendo analisados do celular de Mauro Cid pela Polícia Federal, e assim que tiverem, então, acesso ao que diz exatamente essa análise da Polícia Federal, ele deve se pronunciar e deve dar explicações sobre essas acusações. E aí eu faço uma ligação com um ponto importante, que é a CPMI do 8 de janeiro, né, que está acontecendo no Congresso Nacional e que começou os trabalhos nesse primeiro momento. A gente teve nessa semana a aprovação do plano de trabalho que foi feito pela relatora da CPMI do 8 de janeiro lá no Congresso Nacional, que é a senadora Elisiane Gama, e ela fez uma lista de possíveis depoimentos, que seriam importantes. Antes disso, o que a gente viu ali no Congresso Nacional? Base e oposição tentando ali articular de que forma esses depoimentos iriam acontecer e quais depoimentos realmente são importantes. Aí a gente tem oposição colocando ali figuras do governo Lula para serem ouvidas sobre os atos do 8 de janeiro, inclusive o ministro da Justiça, Flávio Dino, e por outro lado, uma lista muito considerável da própria senadora de figuras ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O que ela disse hoje também para a nossa analista Basília Rodrigues é que a partir do que veio à tona, né, a partir das reportagens dessa semana sobre o que estava no celular de Mauro Cid, ele deve ser chamado para prestar depoimento, para ser ouvido e questionado pelos parlamentares lá no Senado Federal, tanto deputados quanto senadores, né? Então, o depoimento dele, segundo a própria Elisiane Gama, acabou ganhando um destaque nessa lista e pode ser, inclusive, um dos primeiros. A gente ainda não sabe o que vai ser aprovado, esses requerimentos todos vão ser analisados na próxima terça-feira, mas o que a gente já pode esperar ali é um movimento, então, dos parlamentares para que ele seja ouvido pelos parlamentares, deputados e senadores no Congresso Nacional. Ou seja, se essa disputa estava acontecendo, né, entre quem iria depor, de fato, se mais ligados ao governo Lula ou ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid acabou abrindo aí essa porta e pode ter o requerimento aprovado. A gente vai observar, só para finalizar, se vai ser uma convocação, se ele vai ser obrigado a prestar depoimento na CPMI ou se de fato vai ser convidado e aí pode se negar a comparecer. Carol.